Irmãos, nós vamos falar sobre olho puro. Diga comigo bem forte: olho puro. Mais uma vez bem forte: olho puro. O texto diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Muito bem, queridos, nós falamos que estaríamos abordando sobre essa temática, nessa leitura sucessiva que nós estamos fazendo toda terça-feira, e nós colocamos essa temática aí. Vamos voltar lá para a introdução, é um pouco grande, mas eu quero que vocês percebam bem. Uma grande bênção que Deus concedeu ao corpo humano foram os olhos. Talvez você nunca parou para pensar o quanto os seus olhos são bênçãos de Deus. Essa esfera com 24 milímetros de diâmetro, 75 milímetros de circunferência, 6,5 centímetros de volume e o peso de 7,5 gramas. É um sistema óptico que consegue distinguir até 10.000 cores. Nenhuma máquina fotográfica, nenhum celular de última geração consegue fazer o que os nossos olhos fazem. Nenhum. Às vezes nós queremos ver milagres e nós mesmos, na nossa existência, nós já somos um milagre. E às vezes a gente não agradece a Deus. Vocês sabiam que eu oro agradecendo a Deus pelo fígado, pelo rim, pelo pulmão, pelo cérebro, pelo sangue? Por quê? Porque se tiver um problema no rim, aí ainda tem o outro que te ajuda. Mas se o outro pifar, aí tu já pifou também. Então, os olhos são bênçãos de Deus. As glândulas lacrimais, elas produzem as lágrimas. Olha o que as lágrimas fazem. Livra de poeiras e de corpos estranhos. Pestanejar limpa e hidrata. Às vezes a gente pensa que são acontecimentos esporádicos, ocasionais, sem sentido. Não, cada movimento dos nossos olhos tem uma função a desempenhar. As lágrimas, e aí você vê até o pestanejar, tanto ele limpa como hidrata. E a sobrancelha, ela dificulta o suor ir para os olhos. Já observaram o detalhe de Deus para nós? Ele coloca a sobrancelha em nós. Já observaram isso, irmãos? Que coisa maravilhosa, ok? Então ele coloca essa dificuldade para o suor não descer para os olhos. E aí eu já falei, pode passar. Observem bem o seguinte: com os olhos se contempla uma bela noite de luar, um lindo amanhecer e a natureza bela. Ô meus irmãos, você amanhecer o dia e olhar para o sol nascendo é coisa maravilhosa. Jesus apreciava a natureza. Jesus não era aquele tipo de crente que não gostava da natureza, não gostava de dar um passeio. Pensa errado quem assim julga. Jesus gostava de passear e toda a teologia, a exposição bíblica dele era com detalhes na natureza, nas pessoas. E o exemplo está em Mateus 6,28. Olhai para os lírios do campo. Olhai para os lírios. Veja que nem Salomão, na sua glória e na sua beleza, se vestiu como eles. Então você que tem a visão, que está bem, tem dois olhos aí perfeitos,
Glorifique a Deus. Exalte ao Senhor. Agora eu vou dizer uma coisa: todo ser humano tem dois olhos. Digam comigo bem forte. Todo ser humano tem dois olhos. Você tem dois olhos físicos, que é o que te traz contato para o ambiente no qual você vive. Você contempla a natureza, você contempla os homens, você contempla as coisas. E o interessante é que a visão, a capacidade dos olhos, ela filma aquela imagem, joga para o cérebro, e o cérebro tem a capacidade de produzir como é aquela imagem para a nossa percepção. Século XVII, você vai ter alguns filósofos ingleses, se não me foge a memória, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume e George Berkeley. Esse dizia: ser é ser percebido. São os empiristas. E vocês sabem que os empiristas, eles vão defender a importância de conhecer o mundo pela visão, pela audição, pelo tato, pela experiência do tocar, do mexer. Então isso é perceptível. E aí está a bênção dos olhos. Mas você tem os olhos físicos e tem os olhos o quê? Espiritual. O olho físico te leva para o ambiente desta vida. O olho espiritual, ele trata do teu interior. É uma visão introspectiva, é para dentro. Quem não tem olho interior não tem qualidade de vida. Às vezes tem pessoas que só têm o olhar físico, mas não tem o olhar espiritual, o olhar que olha para dentro, o olhar que se analisa, o olhar que se vê, o olhar que se enxerga. Tem pessoas que não se enxergam, tem pessoas que não se olham. Às vezes nós temos tantos críticos, porque eles só sabem criticar os outros e não sabem olhar para eles mesmos. Vocês se lembram que Jesus disse: tira primeiro a trave do teu olho. E o problema maior é que nós somos peritos em ver os erros dos outros e não percebemos os nossos. Só vê bem os erros dos outros quando você se olha interiormente para você mesmo. Então você tem dois olhos: olhos físicos, olhos espirituais. E para que os olhos espirituais, pastor Oziel? Efésios 1,18. Iluminados pelos olhos do vosso entendimento, para que compreendais as riquezas da sua glória dos santos. É isso que Efésios diz. Sem o olhar espiritual, olhe para cá, tem crente que não tem visão espiritual. Por quê? Ele nunca percebe o que Deus já fez por ele, como Deus trabalhou nele, como Deus agiu nele, porque ele não tem o olhar espiritual, só tem o olhar físico. Mas quem tem o olhar espiritual sabe o que Deus já fez e glorifica ao Deus dos céus por tudo que ele já fez em sua vida. Quem pode levantar as mãos e dizer glória? Mas perceba bem o seguinte: esse olhar espiritual é o olhar puro, é o olhar que te clareia e que mostra como a vida deve ser vivida. Esse olhar espiritual é o olhar que te leva a mostrar quem de fato você é. E eu coloco aqui que enquanto você tem o olhar físico, que te mostra a natureza, mostra teu corpo, mostra a beleza, mostra a lua, mostra os céus, você contempla isso, mas você tem um olhar espiritual também, que é um olhar negativo, que esse olhar, quando ele é perfeito, ele tem uma moral perfeita, ele te coloca em uma condição perfeita, mas quando tu não tens o olhar espiritual perfeito, você se torna um doente. Tem crente que tem o olho impuro. E aí, você quando lê Mateus 5,28, Jesus fala desse olhar impuro. Ele disse: aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro, ele já adulterou com ela.
Se você é bem resolvido espiritualmente no seu olhar, você não vai ter problema de olhar para uma mulher. A mulher santa e crente, ela não vai ter problema de olhar para um homem. Porque o seu olhar puro, espiritual e moral já é bem definido. Mas tem crente, tem pastor, eu vou dizer a verdade, que a irmã passa e ele bota o olho nela, que falta é quebrar o pescoço. E também tem irmã que o olhar dela é impuro, ela já olha de modo impuro. E essa passagem bíblica, ela está mostrando que quem tem os olhos espirituais bem definidos, não olha de maneira errada. Não olha de maneira impura, imunda. Então é sobre isso que hoje nós iremos falar. Olho puro. Você vai logo analisando aí como é que está o teu olho. Se é olho gordo, se é olho grande, se é olho do mal, se é olho do diabo, ou se é um olho de crente. Aleluia. Vamos lá. Esta sessão que nós acabamos de ler, só 2 versículos, 22 e 23, ela faz parte da lição anterior, que Jesus terminou de falar sobre os tesouros nos céus. Aí Jesus liga o tesouro do céu. Naquela época, no texto grego, não tinha separação, como nós hoje fazemos aqui as Bíblias, elas fazem, colocam uma perícope, colocam uma passagem, divide ela, não tinha, tudo era junto, e aí ficava melhor. Essa divisão, ainda que seja bem didática, mas ela corta muita coisa do real sentido do texto. Então, quando Jesus está falando do tesouro nos céus, ele agora diz assim, se os teus olhos forem bons, olha para cá, não há problema em mulher, não há problema em dinheiro, não há problema em carro, não há problema em casa, não há problema em nada, o problema está no olho, é o olho. E por que o problema está no olho, pastor? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porque o olho, você vai logo olhar aí, Jesus diz, a lâmpada do corpo é o quê? E essa palavra lâmpada, holiknos, essa palavra holiknos, quer dizer vela. Diga comigo, vela. Mas diga bem forte, vela, luz, lâmpada. Era algo que se colocava no castiçal. E aí, com aquela velinha no castiçal, você era encaminhado, era conduzido. Jesus está dizendo que o corpo é conduzido por uma luz. Não confunda, olhe para cá. Jesus não está dizendo que o corpo é fonte de luz. Isso contraria a Bíblia. Ele está dizendo que o nosso corpo é conduzido por uma luz. Ele é conduzido por uma luz. E se vocês analisarem todas as nossas Bíblias, o texto eclético, o texto majoritário, trazem a palavra aí no nominativo, que vem seguido do artigo. Olha aí, ho-oftalmos. Ho-oftalmos é a palavra olho. Só que aqui no texto grego não está no plural, olhos. Está no singular, olho. Não está no plural. Se você pegar o texto grego aí, por isso que eu uso sempre aqui, todas as nossas Bíblias dizem assim, olha, se os teus olhos, pastor, seria um dual? Não, porque o dual não é tanto usado no grego koiné. Mas aqui você tem ho-oftalmos, de oftalmologia, olhos, mas aqui não está no plural. Há alguns gramáticos que têm explicações para isso, mas o problema é que não está
no plural. Aqui no texto está assim: o olho. O que você pode compreender aqui, querido irmão, querida irmã, é que esse olho é o espírito generoso que há dentro de nós. Se o teu olho não tem olhos, é olho. Jesus diz assim: olha, se o teu oftalmos, se o teu olho, na verdade, ele é puro, diga comigo, raplus, diga assim, raplus. Mais uma vez bem forte, raplus. Sabe o que é isso aqui, irmão? É lindo o grego do Novo Testamento, que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, é que esse raplus, a nossa Bíblia diz assim, ó, se o teu olho for simples, mas aqui é assim, se o teu olho não tiver nada de maligno, se o teu olho não tiver nada de vaidade, se o teu olho for simples, esse olho é o espírito generoso que há dentro de nós, e quem tem o raplus, olho puro, não tem maldade. Quem tem o olho puro não tem desconfiança com ninguém. Quem tem o olho puro não tem falsidade. Quem tem o olho puro não olha com desprezo para ninguém. Tem irmão que na hora que a gente entra na igreja, a irmã entra no vestido, até a irmã que é crente. Eu vou só mostrar como é o nosso espírito dentro da igreja. É a igreja, é nós tudinho. Se a irmã, ela tem condição e ela compra um vestido bonito, aí tem irmã que ela vai passando na igreja e ela olha assim. Não é assim? Faz assim ou não faz? Essa daí já é ruim. O espírito velho que está dela é generoso? Às vezes a gente passa, o pastor passa com um terno bonito, aí ele vai passando, aí o auxiliar olha, tem deles que ainda olha assim, bota o óculos bem aqui. Não é assim? Aí ele baixa, primeiro ele baixa. Esse é o mais ruim do mundo. Quem não tem olho generoso, que é o que está dentro, que é puro, não tem como olhar correto para você. Tem irmão que na hora que fita os olhos em você, ele tem um olhar tão invejoso, tão destruidor, que você já vê nos olhos dele a maldade que ele tem. Sim ou não? Eu vou mostrar na Bíblia. Pastor Zé está na Bíblia, tá, vamos lá. Pode colocar aí na tela. O pastor Balbino lê aí. Olha aqui, ó. Tito 1,15. Vamos lá. Tito 1,15. Vamos começar por aqui. Hoje eu vou de leve aqui para vocês me acompanharem, que a mensagem aqui é explicativa. Vai lá, como é que diz? Aperta nele aí, vai. É só apertar. Pronto. Lê. Todas as coisas são puras para os puros. Tem irmão, olha para cá. Tem irmão que não vê maldade em nada. Tem ou não tem na igreja? Se o irmão compra um carro, ele diz, glória a Deus, Deus está te abençoando. A irmã entra com a roupa bonita, pode ser de marca, pode ser de que for, ela glorifica, eita, mas a roupa da irmã está linda. Tudo é puro para os puros. Quem glorifica a Deus? A irmã pode passar, o irmão ou a irmã olha para ela, ou uma pessoa, a irmã é bonita, pronto, ele só, não é nada de errado elogiar, não é nada de errado você dizer que o irmão tem uma boa aparência. Agora, quando tem um espírito maléfico, que o olho não é bom, aí pronto, a Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Pode ser o crente mais santo aqui, mas quando ele já olha para ti, com olhar de desconfiança e de menosprezo e de rejeitar, crença está longe dele. Está longe. Pode ir, pastor Balbino. Mas nada é puro para os contaminados. Nada é puro. Tem crente, irmão, que ele fica na casa dele dizendo assim, meu Deus do céu,
o que a irmã fulana de tal, que ela é toda arrumada, é solteira, é bonita, o que ela está fazendo na hora dessa? Tem ou não tem? Me diga, tem ou não tem? Tem. Rapaz, ontem colheram uma oferta tão grande lá na igreja. O que o pastor Ziel vai fazer com aquela oferta? Ele não é puro. O crente que é puro, ele só tem coisa pura no coração dele. Aleluia. Ele só vê pureza em tudo. Tem crente que em tudo ele vê maldade, mas tem crente que em tudo ele vê pureza, porque o que está dentro dele é bom, é glorioso. Eita, glória a Deus. Agora como é que diz? E infiéis. Diga aí, mais nada? E infiéis. Antes o seu... Para aí, pastor, volta lá. Mais nada é puro, vamos lá. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. O que os judeus diziam? Olha bem para cá. Os judeus diziam que os olhos são as janelas do corpo. Diga comigo, os olhos são as janelas do corpo. Quem é que vê uma mulher vestida ou nua? Quem é? Vamos lá, diga bem forte, quem é? Quem é que vê dinheiro? Quem é que vê um homem bonito ou feio? Quem é que vê duas pessoas conversando? Tudo é o quê? Os olhos. Mas o problema não está no ver. O problema está na fonte de quem vê. Entenderam agora? Porque o problema, quando eu vejo, se a fonte estiver boa, não tem maldade. Mas quando a fonte é contaminada, tudo que ela vê maldade. O problema é a fonte. Digamos que a pessoa vê algo, mas quando ela vê a imagem, que o cérebro vai trabalhar ela, a consciência já é contaminada, o cérebro está contaminado, a vida é podre, é uma fonte diabólica. Tudo para aquela pessoa é maléfico, é ruim, não presta. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que o irmão está, olha, quem tem mal, olho mal. O irmão vai passando e vê o outro assim perto de um bar. Aí ele vê uma pessoa, um está com a cerveja, ele está conversando. Aí o irmão que é santo, ele vai passar, a primeira coisa que ele pensa, qual é? Ah, você já sabe. Qual é a primeira coisa que ele vai pensar? Eita, rapaz, aleluia. Eita, ele ali já vai ganhar aquele cachaceiro para Jesus. É assim ou não é? Eu estou falando do puro. Do puro. Ei? Eu estou falando do puro. Ele vai passando, aí o puro vê, eita Jesus, aquele ali vai já ganhar aquele bebedor de cachaça para Jesus. Mas o impuro, o que ele vai dizer? Me diga, só para vocês terem ideia, o que o impuro vai dizer? Pastor, eu passei agora em acolá e o fulano de tal está bebendo cachaça. São pessoas que a luz, ela vem, mas a luz não vai prestar nela, porque a fonte não presta. Olha para mim aqui, tem muito crente que a luz lá fora é boa. A luz lá fora, Balbino, é maravilhosa, mas quando a luz vem para a fonte, dentro está tudo cheio de podridão, aí não presta. Tem deles aqui, não é aqui no nosso púlpito não. Não estou falando aqui, eu estou dando, tem deles aqui. Que senta e diz que é crente. Aí quando Deus está usando o irmão, está glorificando, ele fica com um olhar diabólico. Eu já vi. Tem irmã que vai cantar, e aí a outra está lá, ela é cantora também, aí você já vê o olhar. Ela fica, será que ela vai se sobressair? Está assim ou não está? Não, me diz, é assim ou não? Hein? Ela desafinou bem aí. Bem aí, essa referência aí, o pregador está todo errado.
Tem um bocado de crente dizendo que é cheio do Espírito Santo, é cheio de Deus, mas a fonte não presta. Às vezes até o irmão está com um terno de marca, aqui no púlpito, aí ele vai entrando, aí um pastor mesmo. Rapaz, ele não tem dinheiro para comprar um terno desse. Ou ele comprou fiado para pagar em 10 prestações, ou roubou, não é assim? Agora o crente puro não. Eita bênção, rapaz. Isso aí talvez foi um empresário que Deus tocou no coração dele. É assim o puro, não é assim? Eita, Deus tocou no coração de alguém e deu um ternozão bonito para ti, rapaz. Eita glória, rapaz, tu tá bonito. Irmão, quem tem olhos maléficos, você vê na hora. Sim ou não? Os judeus diziam que os olhos são a janela que traz luz para o corpo. Mas se os olhos, que a fonte não presta, quando vier a luz de lá, ela não vai prestar dentro de você. Sabe como é que vão chamar isso aí em uma crença folclórica? Vão chamar de olho gordo. Diga comigo, olho gordo. Olho gordo. Mais forte, olho gordo. Olho gordo. Olho gordo. Olho gordo. E o que é olho gordo lá fora? O que é olho gordo? É invejoso. Ah, vocês sabem. O que é o olho gordo? O olho gordo, meu irmão, olha para cá. O olho gordo lá fora, que também é chamado de olho mau, eles acreditam que é um poder que a pessoa tem, que quando ela olha para o outro, ela já transfere maldade. Se olhar para uma planta, se olhar para um pé de pimenta, morre. Uma vez uma irmã fez isso comigo, eu já contei aqui para vocês. Que eu fui passando, peguei a manga lá no quintal dela para comer, aí eu estava na escola, eu peguei a manga, corri e voltei, aí lá quando ela está na escola, ela me chama. Ei, irmãzinha, vem cá. Aí eu fui. Ela disse, mexa aqui esse azeite. Eu não sei fazer azeite, irmã. Ela disse, mas mexa. E eu fiquei mexendo. Eu disse, irmã, não estou entendendo. Ela disse, não é porque tu passou agora, há pouco, e tu olhou para o meu azeite, e tu cortou meu azeite. Teu olho é mau. Não é assim? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tem crente que não vale a pena você andar com ele. Que tudo que as pessoas vão fazendo com você, ele está com o olho mau em cima de você. É verdade. Joga um perfume, ele diz, para que um perfume caro desse? Você vai orar, aí tu quer se amostrar, porque tu está orando demais. E o olho mau, na crença lá fora, é que eles dizem que o olho mau, quando alguém olha de modo maléfico, já é para destruir, já é para jogar maldade, já é para jogar feitiço. É por isso que eles tomam banho de arruda, bota folha, bota cordão, bota o que mais? Bota sal. Agora essa noite aqui eu tenho um remédio para olho gordo. Vocês sabem o que é remédio para olho gordo? Eu vou mostrar. Bota bem aí na Bíblia. É só na Bíblia, meu irmão. Porque na cultura, a maneira para expulsar o olho gordo é um tal que eles chamariam lá de um tal de nazar. Nazar. Aí eles disseram que eles criavam um olho turco, ou um olho grego, ou um olho de pedra rosa. E a pessoa andava com um amuleto, com rosa, para quem olhasse com maldade, aí tem a proteção. Não é isso? Ah, fulano de tal pode ter o olho ruim, pode ter a desgraça. Agora olha para cá. Não existe essa. Sabe o que é que existe? Leia aí, pastor Balbino. Vamos lá. Êxodo. Cadê Êxodo? Êxodo 20:17. Coloca aí. Como é que diz? Olha o olho gordo aí. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Para aí. Não cobiçarás. Diga bem forte, igreja. Me ajuda aí. Não cobiçarás. Vamos lá, diga comigo. Eu pergunto, crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, quando ele passa perto de uma mansão, ele diz, eu vou ficar com essa daí. Faz? Não. Ele não tem cobiça. Ele não tem olho gordo. Ele não quer nada dos outros. E se o irmão perto dele compra uma casa bonita, ele glorifica a Deus por aquela casa que o irmão adquiriu.
Porque tudo é puro para os... Mas não tem como ser puro para quem já tem a mente e a consciência contaminada. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Vai. Nem o seu servo, do seu próximo. Não cobice a mulher do teu próximo. Olha, para aí. Vamos lá agora. Olho velho do diabo. Olho velho de crente sem vergonha. Ele cobiça tudo. Ele fala da tua roupa, fala do teu carro, porque ele quer. E até a tua mulher, cuidado, quando ele falar mal dela, tem muitos aí que andam falando mal da tua mulher, porque ele está doidinho por ela. Vocês sabiam, olhe para cá, e eu vou mostrar na Bíblia o que eu vou dizer. Olhe para cá. Vocês sabiam que quando Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher de maneira impura, ele não está sendo contra você ter a fantasia com a sua esposa. Ele está sendo contra você fantasiar com aquilo que não é seu. É isso que ele está fazendo. Agora, quem é puro de verdade pode olhar para uma mulher, a mulher pode olhar para o homem, mas não tem sentimento de cobiça, porque dentro dele há pureza. Dentro dela há pureza. Jesus diz assim, olha, se os teus olhos, ou melhor, se o teu olho for bom, o que é que ele diz? Todo o teu corpo terá luz. Agora olha para cá, um homem crente, homem de Deus, pastor de Deus, mulher de Deus, mulher de caráter. Ele olha, ela olha. Só que há uma questão aqui que eu quero dizer para vocês. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Olha o que está dizendo. E vocês sabiam que o próprio Jó, capítulo 31, quando você lê o verso primeiro, ele diz assim, Senhor, eu sou sincero, porque eu fiz aliança com os meus olhos, de nunca fixar o meu olhar em uma virgem, donzela. Olha, eita meu irmão, eu queria perguntar aqui agora, qual é o irmão aqui, o crente que está aqui, e o pastor também, que rapaz, eu já fiz concerto com meus olhos. A minha pode estar maguinha, pode estar só a cibita, pode estar só a canela, pode estar só o osso, mas eu fiz aliança com os meus, essa é a minha. Eita meus irmãos. A mulher também, o meu pode estar buchudo, pode estar careca, ele pode estar velho, mas eu pus os olhos só nele. Glória a Deus. Porque tem muitos aí, que quando a mulher vai se desfigurando um pouquinho, o tempo, aí ele quer uma mais nova. Ele fica de olho em outras. Mas Jó diz assim, Senhor, tu sabes da minha sinceridade. Eu nunca olhei para uma mulher com um olhar sem vergonha. Quer mais? Se você pegar o capítulo 9, aliás, o versículo 9, depois tu volta para aí, Léo, bota lá, para o pastor Balbino ler aqui. Jó 31, verso 9. Jó 31, 9, coloca lá. É Jó 31, 9. 31, verso 9, aí é Êxodo. É Jó, coloca lá. Lê aí, Balbino. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traição à porta do meu próximo. Irmão, olha para cá. Me desculpe, meus irmãos, mas isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Às vezes tem homem de Deus, tem pastor, tem líder de vocal, tem irmã que peca e cai. Aí chega e diz assim, pastor, e por mim, para Deus me abençoar, para Deus me perdoar, eu cometi uma falha. Tudo bem, mas por que Jó disse assim, Senhor, tu me conheces? Eu fiz aliança com os meus olhos e nunca me deixei seduzir por mulher nenhuma. Outra coisa, eu nem armei traições. Quantas pessoas na igreja não são casadas ou casados
e estão armando traição. Às vezes o marido sai para ir trabalhar e a bicha ruim está traindo o marido dela. Não é assim? Ela não sai da rede social, é uma desesperada. Faz aliança com esses teus olhos podres. Às vezes é o homem, ele está aqui todo de santão, todo bonito, mas ele está na rede social também. Oi gatinha, oi amor. Aí é com aquele discursozinho falso, Deus é amor, Deus perdoa, mas Deus não aceita essa vergonhice. Tu tens que ter um olhar puro, porque o nosso Deus é puro. E homem e mulher de Deus não arma ser vergonhice. Tu vai aguentar. Ou tu vai botar colírio santo no teu olho hoje, ou tu vai ficar podre para descer para o inferno. Tá aí ou não tá? E você quer ver a sinceridade dele? Você quer ver a sinceridade dele? Olha o verso 10. Coloca o 10. Então, que a minha mulher moa os cereais para outro homem. Olha. E que outros se deitem com ela. Pronto, agora só os homens, levante a mão aí, só os homens, só vocês são. Pronto, fique com a sua mão levantada. Hoje tu vai fazer um juramento aqui. É agora. Tu vai dizer aí agora. Senhor, se eu ando com vergonhice, se eu ando dando em cima de mulheres com os meus olhos, essa minha que está bem aqui do meu lado, eu quero que outro durma com ela hoje. Está na Bíblia ou não está? Hein? Eu pergunto, está na Bíblia ou não está, meus irmãos? É pesado. É pesado. Agora, crença é assim, meus irmãos. Olha para cá, igreja. Crença é assim. Sabe o que Deus vai fazer hoje aqui conosco? Ele vai passar o colírio santo dele em nós, e nós vamos ter olhos puros. Aleluia. 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 Irmãos, Jesus está dizendo, olha para cá, que se o teu olho for bom, a luz que vier de fora não vai trazer maldade. Mas eu pergunto uma coisa aqui aos senhores pastores, olhe para cá, e a igreja, se você usa um óculos, e aí você vê uma vitrine, coloca os óculos, quando você tira os óculos, a vitrine está limpa. Coloca os olhos, a vitrine está suja. Onde está o problema? O problema está onde? Está nos óculos, não é assim? Ele é quem está sujo. Sabe qual é o problema? É que às vezes eu olho para mim, coloco os meus óculos e só vejo a sujeira lá fora. Mas os meus óculos estão sujos. É por isso que Jesus diz assim, olha, quando você recebe a luz, olha para cá, você recebe a luz lá de fora, teu corpo não produz luz, os teus olhos vão ser o guia do teu corpo, mas quando você recebe a luz lá de fora, se os teus óculos, se o teu interior está contaminado, a luz que vai entrar em ti, ela vai ser o quê? Trevas. Ela vai ser trevas. E tudo que você pensar, tudo que você arquitetar, você vai pensar na esteira da maldade. Tudo, porque tudo é puro para os puros. Como é que vai sair coisa boa de dentro de você se a fonte está contaminada? Um crente que tem uma vida limpa, ele dentro dele é puro. Olha, tudo na igreja. Tudo que ele busca na igreja, se o pastor coloca ele num cargo, você pode observar, ele diz, meu Deus, me dá graça, pastor, olha como é um crente puro. Ô pastor, não me bota nesse cargo não, ele é alto demais para mim, não é assim? E a gente sabe que ele dá conta daquele cargo, sim ou não?
A irmã, o pastor diz: irmã, assuma essa posição. Ô meu pastor, não me coloque não, tem tanta gente aí na igreja. Olha, tem a irmã fulana. Agora você quer ver um crente velho que a fonte é contaminada, que o olho dele já é um olho velho maléfico? Na hora que o pastor diz: eu vou colocar o irmão, pastor, eu já estava esperando, porque eu sou preparado para esse cargo aí. Pode largar de mão. Deus já tinha me falado: esse tem um olho ruim, vai dar problema. Vocês podem observar que esse Jó, ele diz isso. Agora volto lá para Êxodo. Aí o pastor vai terminar de ler. Quem tem olho mau, cobiça. Quem tem olho mau, só pensa em ser grande. Quem tem olho mau, só pensa em fama. Quem tem olho mau, só pensa nas coisas desta terra. Pode ler. Olha lá, tá lá, vamos lá. Nem o servo, vai lá. Cobiçarás nem o servo, isso, nem a sua serva, isso, nem o seu boi, nem seu boi, nem o seu jumento, isso, nem coisa alguma do teu próximo. Olha para cá. Quando a fonte é boa, quando a fonte é pura, quando a fonte é maravilhosa, os olhos que estão do lado de fora e o olho de dentro não pensa em nada de grandeza, não pensa em nada de posição. Quem tem olho espiritual puro, não tem maldade para nada. Não tem maldade para nada, meus irmãos. E por que eu disse que hoje a coisa não está indo muito bem? Porque dentro da igreja tem muitos que os olhares não são puros, não tem pureza. E quando Jesus prossegue, ele vai prosseguindo, ele usa primeiro a lâmpada, que é a vela, esse raplus, e depois ele usa o adjetivo poneros. Esse adjetivo poneros aí, ele tem dois sentidos. Ele fala de dissabores que a vida traz para quem tem um olhar doentio. Tem gente que só olha para a vida com desgraça. Tem gente que só olha para a vida com miséria. Tem gente que só olha para a vida como tragédia. Olhe para a vida. E sabe qual é o problema? Se a minha vista, eu posso ter uma vista ou um olho turvado, porque quando a luz vem lá de fora, as filosofias, os ensinos desta vida turvaram o meu olhar, tiraram eu do foco. Tem gente aí que não pode ver o outro crescer, porque ele fica infeliz. Tem gente aí que não pode ver alguém subir no pódio, ele fica insatisfeito. A vida para ele é sempre uma crítica, 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 crítica. Como é que você encara a vida? Olhe para cá. Será se você já amanheceu o dia olhando para o lindo sol nascer, ou o sol se pôr? Você passou luta e tudo, mas você olha: Deus, eu estou bem, eu estou aqui, e o Senhor tem me conduzido de vitória em vitória. Como é que você olha a vida? Às vezes você passa a manhã todo dia no café, insatisfeito, falando mal daquele amigo teu que cresceu e tu não cresceu. Foi promovido e você não foi promovido. Aí a vida para ti é uma tristeza, a vida para ti é uma desgraça, a vida para ti não tem beleza alguma. Por quê? Porque o teu olho não é puro. Quem tem olho puro pode ser pobre, mas tem alegria na alma. Quem tem olho puro pode sofrer, mas tem a pureza dentro do seu coração. Tudo é belo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque ele é puro dentro dele. Ela é pura dentro dela. E Jesus está dizendo aqui que esse poneróis também tem um sentido negativo, de doentio. Um olhar doente, meus irmãos. Você conhece de longe a pessoa que tem um olhar doente. A pessoa está contando uma coisa que de alegria para ele, é de fervor, ele não está nem aí para você. A pessoa chega e fala de uma conquista que alcançou, ele não está nem aí para ela. São pessoas que têm um olhar doentio, o olhar não é puro, porque a visão da vida sem Deus turvou o seu interior, maculou a sua vida. E para vocês terem uma ideia, coloque lá, Léo, eu coloquei aqui 3 coisas sobre o olhar puro. Primeiro, o que possui o olhar puro
tem uma personalidade saudável. Você é saudável? Será que você tem uma personalidade? A sua individualidade, o seu caráter, será se você é saudável? Você sabia que pessoas que têm um olho puro, ele não tem mancha no seu ser? O seu ser é puro. O seu ser é livre de maldade. Eu já citei algumas dessas referências, mas eu quero só citar, para vocês terem uma ideia, que esse ser, ele é puro, ele é limpo. Coloque aí o Salmo 119, verso 37, rapidinho. Eu já citei Jó. Jó não tinha maldade, Jó não tinha interesse na mulher de ninguém, Jó era puro, Jó era íntegro, porque o interior dele era perfeito. Quem tem o olho espiritual, essa generosidade, é puro a começar por dentro. Olha aí, como é que o Davi diz? Olha lá, pode ler lá, está ali já. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Tem irmão que ele anda atrás para descobrir o defeito do irmão. Eita, olha o desgraçado. Tem ou não tem? Ele anda atrás de pegar alguém na falha. Ele é um inspetor do quarteirão. Aonde é que o pastor Zé está? Onde é que ele anda? Cadê o fulano de tal? Cadê a fulana? Ele tem um olho mau. E o salmista já é diferente. Ele diz: Senhor, desvia os meus olhos de contemplarem as vaidades. Não bota teu olho em coisa ruim não, meu irmão. Vira para o teu irmão, diga para ele aí. Vira aí para ele, pode virar para ele. Tu só precisa olhar para ele e virar para ele. Tu está de máscara e diz bem alto aí para ele: meu irmão, não vá atrás de coisa ruim não. Não deixa os teus olhos ver desgraça não. Não é assim? Irmão, tem gente que tem olho ruim, meus irmãos. Ele quer ver desgraça. Quer ver desgraça. Mas olha, preste bem atenção, volta lá, Léo. Quem tem um olho puro, tem uma vida sem mancha. É limpo. A segunda coisa, volte, pode passar lá. O que possui um olho puro, seus objetivos e desejos de valores são diferentes. Olha, meus irmãos, olhe para cá. Olhe bem para mim que eu quero frisar isso aqui. Uma pessoa que tem um olho puro, que é um espírito generoso, é bem iluminado, os valores são outros. Quem não tem olho, olha, irmãos, quem não tem um olho generoso, quem não tem um olhar puro, os valores são contaminados, os desejos são outros, nada é puro para ele. E eu coloco aqui uma coisa interessante: não se manifestam dominados pelo egoísmo, pela ambição, pelas coisas altas demais. Você quer saber quando a pessoa não é pura na igreja? Olha para mim aqui, ó. Às vezes ele pode pular, pode levantar a mão, pode dar glória a Deus, pode rodopiar, pode fazer o que quiser. Mas você quer saber quando ele é puro? É quando ele não tem egoísmo. É quando ele não tem espírito de grandeza. Eu quero só mostrar essas referências para vocês. Romanos 12, 16. Ali é 17, mas é 16. O próprio Paulo, olha aí como é que diz. Leia, pastor. Sede unânimes entre vós. Isso. Não ambicioneis coisas altas. Para aí. Como é que Paulo está dizendo? Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas. Um crente salvo, meu irmão, olha para mim aqui agora. Um crente salvo, ele vive a vida dele tranquila. Se o espírito dele é generoso e os olhos são puros, ele não anda atrás de coisas grandes. Essa história de ser grande é lá fora, meus irmãos. Aqui não tem essa. Por exemplo, eu quero que Deus faça de mim o maior pregador do Brasil. Isso é conversa, isso é balela, meus irmãos. Deus não tem compromisso de fazer de mim o maior pregador do Brasil. O maior pregador é Jesus Cristo. Ele faz de mim um mensageiro de Jesus Cristo. Eu quero que Deus faça de mim o maior cantor do Brasil. Não! Você é levantado para exaltar o nome de Deus e não para ser exaltado.
E quando você vê crente na igreja com essas orações, ele não é puro dentro dele. Ah, eu quero a maior igreja, eu quero o maior cargo, eu quero ser líder disso, eu quero ser líder daquilo. Ele é impuro. Quando ele estiver naquilo ali, ele vai fazer de tudo para fazer isso, fazer aquilo, para se manter no poder. Crente que tem olho puro, ele não ambiciona nada. Eu estou aqui, irmão, se Deus colocar nas minhas mãos, amém. Se Deus me der, amém. Ele tem um olhar puro, porque ele não ambiciona coisas altas demais. Não, eu só vou se for lá para o Tirirical, para mim ser pastor lá. Eu só vou se for lá para o pastor Coutinho assumir a igreja dele. Eu só vou, irmão, pureza aí, ó, tá longe. Como é que diz? Mas acomodai-vos às humildes. Olha aí. Não sejais sábios em vós mesmos. Tem dirigente, tem irmã do circo de oração, tem professor da escola dominical que quer ser sábio. E a sabedoria dele não é de humildade, não. Ele faz é para se amostrar. Ele faz é para reprovar o outro na sala de aula. Tem deles que até usam o conhecimento dele para se exaltar mais do que os outros na sala de aula. Que os irmãos, até, aí os irmãos impuros dizem assim, eita, mas o irmão tem sabedoria, meu irmão. Onde é que tu arrumou tanta sabedoria? Ei, meu irmão, vocês estão ano-luz de mim. Para você chegar nesse nível que eu cheguei. Deixa de ser besta, irmão. É só tu comprar um livro e ler, porque está tudo em livro. Sim ou não? Às vezes você vê um pregadorzão, ele vem aqui, conta uma historiana bonita. Vá no livro que tu também vai saber. O problema é que tu não lê, tu não estuda, aí eles dão rasteira em tu. Aí tu fica, meu Deus, que galáxia, que inteligência. E tem deles que não dão nem a fonte, para nunca a pessoa descobrir onde ele pesquisou. Agora, crente que tem olho puro, quando o irmão diz assim, eita irmão, mas que coisa sábia. Ele diz, não irmão, eu li bem aqui. Não é assim? Eu li bem aqui, olha, lê aqui também, olha. Aí pronto, é mesmo, rapaz. Ô, irmão, é bom ser crente salvo, meus irmãos. Quem glorifica? Só quem glorifica. Só quem exalta. Aleluia. Aleluia. Ô pastor, onde o senhor aprendeu isso aí? Não, irmão, aprendi bem aqui. Pronto. Irmão, onde foi que a senhora encontrou? Irmão, encontrei lá no lugar tal. Então a pessoa que tem um olhar puro, ele não ambiciona coisas altas e nem é sábio aos seus próprios. Olha, quando você vê a irmã, irmã, é porque eu estudei para saber isso aqui. É porque eu sou isso aqui. Isso aqui Deus não dá para qualquer um. Deus dá para quem Ele quiser dar, meu irmão. Ele dá para mim, Ele dá para ti. E às vezes tu sabe coisa que eu nem sei, sim ou não? Às vezes tem irmão que dá umas ideiazinhas para a gente, que eu digo assim, meu Deus, onde foi que a irmã arrumou um negocinho bacana desse aí? Então não te exalta não, e nem queira ser sábio aos seus próprios olhos. Quem tem olho puro, irmão, é humilde, não ambiciona coisas altas demais. Ele quer ficar, olha, coloca lá o Salmo 131, só para ele ler aqui. Olha como é o crente, eu já vou encerrar. Como é que diz o Salmo 131? Rapidinho, vamos lá. Verso primeiro, lê pastor. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Parabéns, Senhor, meu coração, ele não se elevou em nada, e nem eu tive olhos grandiosos. Vai. Não me exercito em grandes matérias. Tem irmão que ele faz questão do pessoal dizer que ele é bom naquele debate. Porque ele quer se exercitar em debate, em polêmica. Ele quer que as pessoas vejam ele como grande. E o salmista está dizendo, Senhor, eu não estou atrás disso. Eu não estou atrás disso. Quem quiser discutir, discuta. Quem quiser se amostrar, se amostre. Mas eu nunca me andei debatendo em grandes matérias. E o que mais? Nem em coisas muito elevadas para mim. Quem quer ser grande sem poder, acaba ficando mais pequeno sem querer. Te acomode as coisinhas simples. Fica no teu lugar. Quando alguém perguntar, se você souber, responde. Às vezes eu estou na sala de aula, aí tem coisa que o professor está explicando que eu sei. E tem aluno que é tão besta, é tão idiota, que ele pensa que o professor não sabe. Ele quer dar aula no lugar do professor.
Ele fica explicando. Uma vez eu estava lá em Fortaleza, quando fazia filosofia, aí lá era um grupo de obreiros também que estava estudando, e aí lá o professor dando aula, e toda hora um colega lá se levantava, aí o professor disse: vem cá, filho, dê aula aqui no meu lugar, porque que eu saiba, a universidade foi que me contratou. Ela não contratou você, contratou a mim, mas eu estou dando aula, você quer se amostrar, quer passar na minha frente? Então espera ele te chamar, espera ele te convocar. Irmão, quanto mais tu és simples, ou tu vives na simplicidade, mais Deus te abençoa, mais Deus te exalta. Agora, quando você quer ser grande, não ande com essa besteira de querer andar em debate. Eu vou entrar aqui nesse debate, me chama para um debate. Eu nunca andei com isso, graças a Deus que eu sou vacinado disso. Me chama para um debate. Debate é só polêmica. Então preste bem atenção. O salmista diz: eu não quero nada disso. Olha o que o crente quer. Coloca o 2 aí. Olha o que um crente humilde, coração puro quer. Lê aí. Eita coisa boa. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Eita, a minha alma, a parte sentimental dos desejos, eu fiz tudo se aquietar. Eita, vai. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. E no braço do papai, eu estou como um meninozinho que terminou de mamar, que a mãe tira do peito e ele dorme. Assim sou eu, nos braços do papai dos céus. Quem glorifica, irmão? Só quem glorifica a Deus. Isso aqui é muito interessante. Não ande atrás de ser grande, nem fique atrás de profecia. Como é que eu vou ser? Eu vou ser um grande pregador, eu vou ser um grande cantor. Não, te aquieta, vai trabalhar para Jesus. Trabalha no teu bairro, na tua igreja. Fica nos braços do papai. Te sossega nele, e ele cuida de ti. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Bota lá, Léo, para nós encerrarmos aqui. Eita coisa boa. E a terceira coisa: quem tem um olho puro não tem olhares divididos. Na outra terça nós vamos falar sobre isso, mas eu quero só dizer o seguinte: Jesus disse assim, que quem tem um olho puro só tem um lugar que ele olha e que ele quer. Quem tem olho puro só pensa em quem? Quem tem olho puro só pensa no quê? No céu, nos tesouros que estão nos céus. Quem tem olho puro tem um olhar dividido? Tem, irmão? Quem tem olho puro hoje está aqui em Deus, outra hora está em outra igreja, hoje segue aqui, amanhã vai para acolá. É assim? Não! Ele diz que quem tem um olhar puro, um olho puro, não tem olhar dividido. Que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Isso aqui, pastor Maurício, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é o maior problema? É que às vezes nós queremos só oba-oba, grita-grita, pula-pula. E nós estamos cheios de crentes que têm olho mau, de líderes com olho mau, que se você passar na frente dele, ele tira teu ministério, ele caça tua carteira, ele te exclui da igreja, porque só ele quer aquele cargo. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. Agora quem tem um olho em Cristo, e que tem um olho interior, só um olho interior purificado, generoso, não tem mancha na sua vida. Eita, vida limpa. Aleluia. Quem tem um olho puro, meus irmãos, os valores e os objetivos são eternos, e por fim não divide nada. Eu coloquei Hebreus 12:2, olhando firmemente Eita. para o autor e consumador da fé. Pronto, ele olha só para um lugar. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha bem para mim aqui. Tem luta, tem pandemia, tem problema na igreja, tem crise, mas o olhar dele, pastor vai, pastor sai, pastor cai, pastor peca, pastor levanta, pastor divide, mas ele tem só um olhar. O olhar dele é para Jesus, nada ele divide. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ai, mas é porque eu te conquistei, ô meu pastor. Eu lhe agradeço, mas eu nasci aqui na igreja. Eu sou daqui. Deus lhe abençoe e vá embora, mas o meu olhar é aqui. Eu aceitei Jesus aqui.
A Bíblia diz, é tão lindo que a Bíblia diz, se a mulher do teu amor, ela te desviar o teu olhar, manda matar ela. Era naquele tempo da lei, não é hoje não. Não é agora não. Se ela te levar para a idolatria, está lá na Bíblia ou não está? A mulher do teu, às vezes a mulher é linda, a esposa é toda bonitinha e ela, o marido dela às vezes não é crente, bem crente, porque a bicha é ruim. Sabiam dessa? Tem mulher que ela diz que é crente, mas o espírito é de Jezabel. Aí ela, pronto, é um espírito de grandeza, é um espírito de luxo, e o maridinho velho, coitado. Porque tem marido que é um babaca velho, é um bestinha velho. Aí pronto, eles ficam, aí ela bota ele para um lado, bota para o outro, bota para um lado, bota para o outro. Agora, quando é um homem de Deus, não, mulher, parabéns aí. Tu é a mulher do meu amor, mas tu tem que me respeitar aqui dentro. Já quieta, não é assim? Tu é a mulher da minha vida. Agora isso aqui não. Filho, vamos não sei para onde. Não, faça isso não. Faça isso não. Isso aqui não, nós não aceitamos não. Irmão, não pode ter olhar dividido. E tem muitos que tem esse negócio. Tem homem que é assim. A mulher é quem manda, a mulher manda. E eu já disse aqui que a mulher pode mandar. A mulher pode mandar. Agora, quando ela manda para o mal, aí você tem que cortar. Não, senhora, aqui não. Vamos servir a Deus com sinceridade. Porque senão você vai ser uma Anania e Safira. Vão morrer os dois. Então livra a tua alma. Você tem que entender que o teu olhar é só em Jesus. Nem o pastor Zéu. Pastor Zéu pegar aqui com besteira. Olha, vocês saem da igreja e me seguem aqui. Pastor Zéu, cai fora daqui. Vocês têm que olhar para Jesus. Vocês têm que seguir é Jesus. Termina aí o versículo. Para Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, alegria eterna, suportou a cruz. Ele venceu a cruz, sem se importar com a vergonha. Eita. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Só quem adora Jesus. Quem tem o olhar para Jesus sabe que uma alegria grandiosa lhe espera lá na eternidade. Ele aqui pode ter vergonha, pode ser humilhado, pode ser pisado, pode enfrentar luta e carregar a cruz, mas sabe que brevemente vai receber a coroa da vida. Só quem crê, diga glória a Deus. Coloca teu olhar em Jesus. Oh, aleluia. Olhar puro. Que o teu olhar, meu irmão, seja puro. Que o teu olhar, minha irmã, seja um olhar de santa de Deus. Que o teu olhar seja do teu interior esse olhar generoso. E Deus vai te dar vitória. Então medite nisso. Faça uma aliança hoje com os teus olhos. A irmã está aqui hoje. Olha para cá, irmã. Mas tu é daquela que passa até 4 da manhã na internet. Hein, irmã? Marido velho está deitado. Eu estou dizendo aqui porque eu já tratei um caso desse aqui. Marido deitado. E ela está na internet. Navegando. Olhando o homem bombado. Aí ela olha para o marido dela, deitado. Por isso, irmão, que é bom de vez em quando, da noite, tu acordar. Eu vou te dar esse conselho aqui. Eu, graças a Deus, está aqui minha esposa, meu sono é leve. Eu de vez em quando eu acordo, porque às vezes tu pode estar dormindo de um jeito feio, e ela olha assim para ti, meu Jesus, meu Deus. Aí é bom de vez em quando tu acordar, dar uma volta. Aí, o que é, meu bem? Não, vou ver se não tem ali ladrão, por ali. Aí ela disse, né? Pronto. Aí o irmão disse para mim, ô pastor, me ajude. Pastor, me ajude. Eu disse, o que é?
Pastor, não quero nem lhe contar. É só bombado que ela olha. Só bombado. Eu disse, pois agora deu ruim. Só bombado. E ele, coitado. Porque é um trabalhador. Os cabras aí que andam nessa molecagem, que anda dando em cima da mulher dos outros, tem um bocado aí, que é só mesmo de academia, não é assim? É só de academia, musculosão. Personal trainer. Aí pronto, ele já veste a camisa, né? Chega, ele fica assim. Aí o irmão está acabado, sofrido, coitado. Aí ela olha aqui para o peito dele, deitado, sem camisa, só as costelas e os ossos aparecendo. Ela diz, eita Deus, vou cair na internet aqui. Mas olha, está cheio de gente com olhar impuro, meus irmãos. E eu estou dizendo isso aqui, tem irmão que pensa, isso aqui era crente, eu não estou falando de gente lá de fora não, é mulher crente. Tem delas aí que pega o celular, aí ela namorou com Francisco, quando ela era solteira, lá no colegial. Aí ela fica na internet, cadê o Francisco? Onde é que eu acho ele? O que tu quer com o namorado? Ex-namorado. Hein? Acha na internet, acha. Te contenta com o teu. E também o irmão. Hein? Né? Não. Os homens são mais mesmo. E olha, irmão, e vira um vício, que tem homem que se avicia. Eu já disse aqui, tu larga isso de mão, que aquelas mulheres lá, todas bonitonas, ajeitadas, aquilo ali é só para ganhar teu dinheiro. Ela não te quer não, irmão. Cuide na tua vida. Peça para Jesus, Jesus, bota amor no meu coração para me amar. Essa aqui, aí tu olha para ela e diz para me amar isso aqui. Faça isso. Peça para Jesus. Aquelas vozinhas que tu liga, aí ela, oi amor, né? Oi amor, aí tu diz alô, com alegria. Ela não te quer não. Cuida no teu trabalho. Tira os teus olhos daquilo que não presta. Larga a internet de madrugada. O que é que tu quer com o computador de madrugada? Eu leio muito, aí minha esposa que sabe. De noite eu não pego. Eu só uso a internet, irmão, ou para me mandar um e-mail, ou para me receber um e-mail. Eu sou até ruim para a internet. Mas tem gente aí que é catanã. Tem homem aí que é catanã. Aí a mulher dele, quando chega, ele sabe jogar um outro programa para ela pensar. Ele bota até uma Bíblia. Aí ela disse, o que é isso aí, meu velho? Estou lendo aqui o Salmo 23, minha filha. Olha aqui. Aí ela não sabe. Tenha um olho puro, meu irmão. Aleluia. Vamos ter um olho puro. E o que vier de fora, quando entrar em nós, vai ser bênção. Porque nós já somos purificados e lavados pelo sangue de Jesus. Não cobice a mulher do próximo. Não cobice o servo, nem a casa, nem nada. Mas só faz isso quem tem um olhar puro. Quem tem um olhar puro. Fique de pé agora. Eu quero orar por você. E se tem alguém aqui que é viciado na internet, vem aqui à frente. Fica com vergonha não. Amém. Graças a Deus. Tem comunidade terapêutica. Tem, não tem? Tem. Tem até a comunidade terapêutica? Para viciado em internet. Para viciado em internet. Vem, filho, para nós orar por ti aqui. Para Deus te livrar dessa desgraça. Tem pessoas que não são libertas. Aí você, pastor, não fique com vergonha não, pastor, é porque eu não me controlo mesmo. Eu não posso ver um computador, não posso ver um celular. É homem, é mulher. O grupo de homem é maior. Vira um vício. Tem homem aí que deixa a esposa na cama e passa a noite toda na internet, vendo pornografia. Faz uma aliança hoje com os teus olhos. Oh, aleluia. Faz uma aliança com os teus olhos. Deixa o Uzia vai morrer hoje de ti, como está lá em Isaías 6. Se ele tem crente aí, irmão, que não adora mais, não glorifica mais, não fala mais língua, não exalta mais a Deus, sabe por quê? Que é uma vida impura, o olho não presta.
Mas vamos ler o Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos abrir essa internet aí agora. A internet do céu. Desvenda os meus olhos, Senhor. Eita, vai ser maravilhoso. É quando a tua esposa acordar de madrugada e aí tu tá nos pés de Jesus. Oh, glória a Deus. Meu rei está crente agora, deixou a internet. Não é assim? Acordar de madrugada, está a esposa nos pés de Jesus, orando e chorando. Eita, coisa boa. Ô irmão, peça para Jesus. O Senhor Jesus disse a uma das igrejas da Ásia: eu te aconselho que compre colírio e unja os teus olhos. Sabe o que vai acontecer aqui esta noite? Se cada crente tiver um olho puro. O Eliseu disse para Geazi: Senhor, abra os olhos do moço, para que ele veja. E quando abriu os olhos espirituais, viu o exército de Deus. Quem quer ver a glória de Deus? Quem quer ver exército? Quem quer ver maravilhas? Deixa Deus purificar os teus olhos. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos. Senhor, se tem alguém aqui, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que o olhar não é puro, Senhor, porque dentro está contaminado. Toda luz que entra, ela se torna trevas, porque a fonte não presta. Olhares divididos, olhares impuros, olhares comprometedores, olhares sensuais dentro da igreja. Meu Deus, se há um compromisso sincero desse homem e dessa mulher, de fazer aliança com os seus olhos para te servir e olhar apenas para ti, restaura essa vida agora, Senhor. Restaura essa comunhão agora, Senhor. O Senhor vai abrir os teus olhos espirituais para você ver a glória dele. Aquilo que você não via, poder de Deus, glória de Deus, unção de Deus e maravilha. Deus está abrindo os teus olhos agora. Pai, abençoa a tua igreja. Coloca o colírio do teu Espírito Santo aqui agora. Levante a tua mão para o céu agora. Jesus, toca nessa mão agora. Unge com o colírio do céu agora. Purifica, faça cirurgia aqui nos olhos da tua igreja, Senhor, dos teus filhos que nos acompanham pela internet. Purifica o nosso olhar. Meu Deus, fica conosco, em nome de Jesus.